Uma família que parecia perfeita nas redes sociais e uma verdade que chocou o mundo inteiro. Esse é um daqueles casos que quanto mais você conhece, mais difícil fica de acreditar como tudo aconteceu. Hoje a gente vai contar o caso Chris e Shanna Watts. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Minuto Criminal. Meu nome é Rebeca. Aqui a gente fala sobre casos criminais reais, sempre com muito respeito, informação e sem sensacionalismo. Então bora pro caso de hoje. Chris Watts nasceu em 17 de maio de 1985. Ele era descrito como um cara quieto, reservado e que não chamava muita atenção. Já Shanna Watts nasceu em 10 de janeiro de 1984. Ela era completamente diferente. Era comunicativa, sorridente e muito ativa nas redes sociais. Enquanto Chris não tinha histórico de relacionamento, sendo que o seu namoro mais duradouro durou cerca de 6 meses, Shanna já era divorciada e nas redes ela chegou a comentar que foi um relacionamento muito desgastante e por isso não deu certo. Dito isso, Chris e Shanna se conheceram online e se casaram em 2012. O casal morava na cidade de Frederick, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, que é vista como uma cidade tranquila, bem amigável e que ninguém espera que nada de errado ou de trágico aconteça. Nesse tempo, o casal teve 2 filhas, a Bella em dezembro de 2013 e a Celeste em julho de 2015. E pelas redes sociais parecia a família perfeita, sempre com fotos sorrindo, viagens, rotina organizada. A Shanna postava bastante sobre o dia a dia da família, enquanto o Chris aparecia mais discreto, sempre como um pai tranquilo e muito presente na vida das filhas. Inclusive, podemos ver as meninas chamando eles de herói em um dos vídeos postados nas redes. Ainda em 2015, apesar da vida perfeita que eles postavam nas redes sociais, o casal estava passando por um momento bem difícil. Eles estavam passando por uma crise financeira e inclusive chegaram a declarar falência. Isso porque a Shanna tinha diabetes e lúpus, o que consistia em muitos gastos hospitalares, muitos empréstimos, o que gerava muito custo para eles. Então o casal tinha que trabalhar muito para conseguir segurar as pontas ali dentro de casa, né? Então a Shanna trabalhava como promotora de forma independente com vendas de produtos de bem-estar, enquanto o Chris trabalhava no petróleo na empresa Anadarko como operador. Então, mesmo com a vida muito corrida, com muitos problemas financeiros, no final de maio de 2018, a Shanna descobriu que estava grávida novamente e ela decide fazer uma surpresa, né, pro Chris. E ela coloca uma camiseta escrita com a frase "Nós fizemos isso novamente". E ela faz tipo uma surpresa pra ele, né, ele chega e daí ele vê que ela tá com a camiseta e ela grava tudo isso, depois ela posta nas redes sociais dela, só que acaba pegando um pouco mal, né, porque ela tava muito feliz, ela tava muito contente, só que o Chris teve uma reação muito estranha, ele estava muito seco, não sei, muitas pessoas acabaram comentando no vídeo de forma negativa. Pessoas próximas comentariam mais tarde que a relação deles nessa época já não estava mais tão boa assim. Então agora voltando para a rotina do casal, a Shanna conseguiu tirar algumas semanas de férias e o seu destino foi a Carolina do Norte. Então ela ia passar 4 semanas por lá, enquanto o Chris ia continuar trabalhando. E na última semana, na 5ª semana, ele ia encontrar com ela e com as meninas. Então, enquanto isso, ela ia ficar entre a casa dela e a casa dos pais do Chris. Então, ela ia levar as meninas para andar, para passear. Só que em um dos passeios, né, em um dos dias que as meninas iam ficar na casa dos avós paternos, a mãe do Chris, né, a avó paterna, ela acabou dando sorvete de nozes com amendoim para as meninas, sendo que a Cici tinha alergia. Ela sabia disso e mesmo assim ela deu. Então a Cici começou a passar mal, tudo, e era tão forte a alergia que a Cici tinha já que andar com a medicação para se caso acontecesse alguma coisa do tipo. Então logo eles avisam pra Shanna, né, e a Shanna fica muito brava, ela fica furiosa. Ela chega até na casa, ela pega as meninas e ela leva pra casa dos pais dela. Então ficou maior climão depois disso entre a Shanna, os pais do Chris e até mesmo o Chris, né. Então, o Chris chega na última semana pra ficar com a família e ele trata a Shanna de forma muito fria, mal toca nela, mal fala com ela. Na verdade, ele ignora ela na maior parte do tempo e a todo minuto, né, a Shanna tá mandando mensagem pra uma amiga dela, a Nicole, pra contar pra amiga que ela não sabe o que ele tem, que ela não sabe mais o que ela pode fazer, porque ela tá fazendo de tudo pra ter atenção dele, no que ela pode melhorar.
E então chega no último dia da viagem e enquanto o Chris vai embora com as meninas, a Shannon fica mais um dia e ela vai pro Arizona a trabalho, né? Então ela passa o dia falando com ele, perguntando como ele tá, como as meninas estão, quais legumes ele vai querer pro dia seguinte. E até parecia que tava ficando tudo bem entre eles, né? Então no final do dia a Shannon pega o avião pra voltar embora e a amiga dela, mesmo que ela tava conversando antes, dá uma carona pra ela do aeroporto até a casa dela por volta das 2 da manhã. Então, no dia seguinte, no dia 3 de agosto de 2018, a Shannon tinha um ultrassom pra ver como que o bebê tava, se tava tudo bem. E como a Nicole sabia dessa consulta, ela manda mensagem pra Shannon perguntando como foi, se tinha dado tudo certo. Só que a Shannon não responde nenhuma das mensagens, a Nicole liga, ela não atende, ela também não retorna. Então, como a Nicole ficou muito preocupada, porque a Shannon não era de fazer esse tipo de coisa, ela pega e vai até a casa da Shannon, e lá ela percebe que o carro dela tá lá, tá na garagem, mas não tem movimentação nenhuma, não tem ninguém na casa, ela olha pelos vidros, pela porta, não vê ninguém. Então ela decide acionar a polícia para uma verificação de bem-estar. Em poucos minutos a polícia chega até a casa, mas como o Chris também não estava lá, eles não podiam entrar sem uma autorização. Então um dos policiais consegue o contato do Chris e eles ligam perguntando se eles podem entrar na casa e o Chris pede para eles aguardarem que ele já estava indo até lá. Então depois de alguns minutos o Chris chega e autoriza a entrada dos policiais na casa. Então, todos eles começam a olhar pela casa, procurando pela Shannon, pelas meninas. E rapidamente eles percebem que não tinha nada de anormal. Só percebe que todas as coisas dela estavam na casa, como o celular, os remédios, a aliança. E uma coisa que o Chris estranha é que os paninhos que sempre ficavam com as meninas também tinham sumido. Então, enquanto os policiais ainda estão na casa, o vizinho da família avisa os policiais que ele tem uma câmera e que eles podem ver se tentam registrar alguma coisa, algum tipo de movimentação, mas basicamente as imagens só mostravam o Chris saindo da casa para trabalhar e não mostrava mais nenhuma movimentação na casa, nem das meninas saindo e nem de ninguém entrando. Então, durante todo momento ali que eles estão assistindo as filmagens, o Chris se mostra muito nervoso, meio que se mexendo muito, sem querer olhar as imagens. E o próprio vizinho chega a avisar a polícia de que o comportamento dele não tá normal, que ele tá muito estranho. Mas a polícia meio que nem dá muita bola, porque só imaginava que ele realmente estava muito nervoso, porque a mulher e as filhas tinham desaparecido. A polícia segue muito atenta ao caso, colhendo muitas informações. Então, no segundo dia, eles vão até casa para investigar mais, eles levam os cães farejadores. E enquanto isso, o Chris está lá fora, aguardando, né? Ele dá algumas entrevistas, ele fala que ele só quer a mulher e as filhas de volta, que ele tá preocupado e que independente do que aconteça, ele só quer elas de volta, não quer problema com mais nada. Mas, enquanto isso, um dos cães farejadores sente o cheiro de cadáver, então a polícia chama ele para um teste de polígrafo e ele aceita. Porém, o Chris não passa no teste e a polícia começa a suspeitar muito, então eles começam a pressionar muito também. E não só por conta do teste, mas porque os investigadores descobriram que o Chris levava uma vida dupla, coisa que ele negava desde o começo. No caso, a informação veio da própria mulher, chamada Nicole, que disse ter visto pelos noticiários o que tinha acontecido. E ela confessou que ela tinha um romance com o Chris, que ela sabia da existência da esposa, das filhas, mas que ele sempre falava que ele estava em processo de separação e que só se mantinha por perto por conta das filhas. E ela também disse que não sabia que a Shannon estava grávida. Então agora, com todas as provas, fotos, vídeos, mensagens trocadas entre ele e a amante, o próprio depoimento dela, os investigadores sabiam que agora ele tinha um motivo para não querer mais a família por perto ou até mesmo para acabar com ela. Então os investigadores começaram a pressionar muito até que ele pediu para conversar com o pai dele. Os detetives autorizaram e ele confessa para o pai que quando a Shannon chegou naquele dia, ela começou a questionar muito ele do porquê ele estava diferente, se ele tinha outra. Então o Chris fala que não queria mais nada. E ela começou a falar que ele nunca mais ia ver as filhas e que nesse excesso de fúria que ela tava, ela acabou tirando a vida das meninas. Com raiva, ele foi lá e tirou a vida da Shannon da mesma maneira. E depois disso, ele enterrou o corpo da Shannon no terreno da empresa em que ele trabalhava.
e jogou o corpo das meninas no tanque de petróleo. Então, agora com os corpos e com a confissão, o Chris foi preso e sua primeira audiência formal aconteceu no dia 21 de agosto de 2018, onde o caso foi registrado como homicídio múltiplo e foi definido sua prisão preventiva. O julgamento acabou não indo a júri devido a um acordo estabelecido entre a promotoria e a defesa, que consistia em trocar a pena de morte pela prisão perpétua, caso Chris confessasse tudo o que realmente tinha acontecido naquele dia, e por fim assim foi feito. Então, em 6 de novembro, o Chris se declarou culpado dos assassinatos. Ele confessou que na madrugada que a Shannon chegou, ela confrontou ele se ele estava tendo um caso, se ele tinha outra. Então, em um excesso de raiva, ele a estrangulou. Enquanto ele estava estrangulando, uma das filhas, a Bella, entrou no quarto e perguntou o que tinha a mamãe. E ele só falou que a mamãe estava doente. Então, ele pegou o corpo da Shannon, levou até o carro, colocou no assoalho, pegou as meninas, colocou no banco de trás do carro de trabalho e dirigiu até o lugar que ele trabalhava. Lá ele sufocou as filhas, uma depois da outra, com o próprio paninho delas, aquele mesmo que eu falei no começo do vídeo, né, onde ele falou que tinha sumido. E então enterrou o corpo da Shannon no terreno e jogou o corpo das meninas dentro do barril de petróleo. Depois disso ele seguiu sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele ligou para a escola das meninas para avisar que elas não iam retornar às aulas e também ligou para a amante para falar sobre a vida que eles teriam. Então, logo depois disso, ele inventou toda aquela história que eu já contei para vocês do início. Logo após sua confissão, no dia 19, o juiz leu então sua sentença. Ele foi condenado a 5 sentenças de prisão perpétua, 3 consecutivas e 2 concorrentes, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele recebeu 48 anos adicionais pela interrupção ilegal da gravidez da Shannon e 36 anos por 3 acusações de ocultação de cadáver. Depois disso, em 3 de dezembro de 2018, Chris foi transferido para um local fora do estado devido a questões de segurança. Em 5 de dezembro, chegou à instituição correcional Dodge, uma prisão de segurança máxima em Wisconsin, para continuar cumprindo sua prisão perpétua, onde ele cumpre até hoje. Então esse foi o caso de hoje. Eu achei extremamente pesado, até mesmo para contar. E eu quero muito saber a opinião de vocês, do que vocês acharam. Então deixa aqui nos comentários. Deixa um like também e se inscreva aqui no canal para continuar vendo conteúdos como esse. Então é isso, beijinhos, fui!